Pensa só por um instante. Como é que a gente consegue sequer imaginar uma realidade que não seja física? Algo que não dá para ver nem para tocar. Pois é, essa era a questão que tirava o sono de um dos maiores pensadores da história, Agostinho. E essa é a jornada dele que a gente vai acompanhar, essa busca para entender o universo que existe além da matéria. Então, para começar, a gente precisa entrar na cabeça do Agostinho lá no início de tudo. Ele estava completamente preso em uma imaginação materialista. Para ele, tudo, mas tudo mesmo, até Deus, tinha que ser uma substância física. E ele usava essa metáfora genial. O universo era tipo uma esponja, e Deus era o mar infinito que preenchia cada poro dela. É uma imagem incrível, né? Mas era também uma armadilha intelectual. E o que limitava tanto o pensamento dele era uma doutrina chamada maniqueísmo. Imagina o cosmos como um eterno campo de batalha entre duas forças, só que forças físicas. De um lado, a luz, que era o bem, do outro, a escuridão, que era o mal. E as duas eram vistas como substâncias literais, sabe? Com isso em mente, a ideia de um Deus que fosse um espírito puro, virava um quebra-cabeça impossível. E é aí que o problema fica sério para o Agostinho. Porque dentro da lógica maniqueísta, se Deus é bom, ele tem que ser essa substância de luz, certo? Mas, peraí, como é que algo físico pode ser infinito, estar em todos os lugares ao mesmo tempo e não ter corpo? A conta simplesmente não fecha. Era esse o paradoxo que o atormentava e o fez procurar um jeito completamente novo de pensar. A grande virada de jogo aconteceu quando ele encontrou a filosofia. Mais especificamente uns textos que ele chamou de os livros dos platônicos. E olha que interessante, não eram os escritos do próprio Platão, mas sim dos seus seguidores, os neoplatônicos. Foram esses caras que deram a ele as ferramentas intelectuais para finalmente conseguir fugir daquela prisão materialista. Tá, mas afinal, o que é esse tal de neoplatonismo? Bom, na essência, segundo Plotino, tudo que existe vem de uma fonte única, perfeita e, o mais importante, imaterial, o uno. O uno não é uma coisa que existe no meio de outras, não. Ele é a própria fonte de toda a existência, algo que transcende completamente o nosso mundo físico. Agora, olha só que espetacular esse contraste. De um lado, o maniqueísmo, com um Deus que é uma massa física de luz e um mal que é outra substância. Do outro, a revolução neoplatônica. Deus é o uno, uma realidade totalmente imaterial. E o mal? Essa parte é genial. O mal não é uma coisa, é a ausência de ser, um afastamento da fonte. O mundo físico, por sua vez, não é mal. Ele só é o nível mais distante dessa realidade original. E o Agostinho, com essas ideias novas na cabeça, não era de ficar só na teoria. Ele queria viver aquilo. E isso levou ele a uma jornada interior, uma tentativa de escalar a própria consciência para tentar dar uma espiada naquela realidade transcendente que Plotino descrevia. A primeira tentativa, no entanto, foi um fracasso total. Ele conta que chegou a ver uma luz imutável bem acima da mente dele, mas a intensidade era tanta que ele foi como que repelido. Ele caiu de volta, se sentindo esmagado pela distância que o separava daquela realidade. Ele estava, nas palavras dele, numa região de dessemelhança. O método que ele estava tentando seguir era basicamente uma escada. A escada de Plotino. Começa aqui embaixo, com as coisas materiais que a gente percebe. Daí, o foco vai para dentro, para a alma. Sobe mais um degrau, para a razão, que analisa tudo. Então, vem o grande salto. Ir além da própria razão para tentar tocar na fonte de tudo, o aquilo que é. Mas aí, na segunda tentativa, ele conseguiu. Foi rápido, um instante, mas foi transformador. Ele descreve a experiência não como uma visão contínua, mas como um lampejo, um olhar trêmulo. Por um breve momento, ele tocou o imaterial. E aquele instante foi o suficiente para mudar tudo para sempre. E aqui está a grande virada de chave, a grande sacada. Agostinho percebeu que Deus não é o ser maior ou mais poderoso que existe, como se fosse um item numa lista de seres. Não, Deus é o próprio ser. Ele não é algo que existe, ele é a própria existência, a condição para que todo o resto possa existir. Com a questão sobre Deus resolvida, o neoplatonismo deu a Agostinho a chave para outro problema gigante que o perseguia desde sempre: a natureza e, claro, a origem do mal. Essa é a pergunta clássica, né? Se um Deus que é pura bondade criou o universo, por que o mal existe?
Para os maniqueístas, a resposta era simples. É que existe uma outra força do mal competindo. Mas para um monoteísta como Agostinho, essa resposta era simplesmente inaceitável. A resposta que Agostinho encontrou nos neoplatônicos foi radical, para dizer o mínimo. O mal não existe como uma substância, como uma força independente. Do ponto de vista de Deus, que é o ser em sua plenitude, o mal simplesmente não é. Ele não tem existência própria. Isso nos leva a esse conceito brilhante da privação do bem. Pensa assim, a escuridão não é uma coisa, ela é só a ausência de luz. O mal funciona da mesma forma. Ele é a ausência do bem. É uma corrupção, uma distorção do ser que flui de Deus. E com isso, o dilema de Agostinho estava resolvido, sem precisar de um segundo Deus do mal. Agora, é fundamental entender uma coisa. Agostinho não se tornou simplesmente um filósofo neoplatônico. O que ele fez foi usar as ferramentas e os conceitos dessa filosofia como uma ponte. Sabe, uma ponte para aprofundar e articular a própria teologia cristã dele. E ele fez isso de um jeito genial. Olha só as conexões. O Uno, transcendente de Plotino, ele alinhou com o Deus criador do Gênesis. O intelecto neoplatônico, aquela primeira emanação do Uno, ele associou ao verbo do Evangelho de João. E a ideia filosófica de Deus como ser em si ecoava perfeitamente a revelação de Deus a Moisés no Êxodo. Eu sou quem eu sou. Ele estava costurando filosofia e fé de uma maneira única. E para fechar, Agostinho nos deixa com essa imagem. Uma imagem poderosa e até meio brutal. Falando sobre quem busca a felicidade só no mundo material, ele não diz que essas pessoas veem as coisas. Ele diz que elas lambem as imagens dessas coisas, com uma imaginação faminta. É uma metáfora visceral sobre a inutilidade de tentar se satisfazer com as sombras da realidade. No fim das contas, essa jornada toda do Agostinho deixa uma pergunta no ar para todos nós. Em um mundo tão cheio de imagens, de aparências, de coisas que são passageiras, como é que a gente consegue separar o que é verdadeiramente real daquilo que é só uma sombra? Uma questão que, vamos combinar, continua tão relevante hoje quanto era lá no século IV.